Nessa aula de ótica, você vai aprender sobre espelhos planos. Eu sou o professor Carlos Mainardes e trago nesse vídeo 4 questões de ótica sobre espelhos planos e uma questão, a última, sobre espelhos esféricos. Se você precisa aprender física, você veio ao lugar certo e aqui você aprende não fazendo resuminhos, mas sim estudando bastante através de exercícios. Quer aprender física? Treine exercícios e é isso que eu proponho aqui no nosso canal. Mas o negócio é o seguinte, para que você seja avisado de todos os vídeos, se inscreve no canal, toca aquele sininho para você ficar assim pronto para estudar aqui com a gente, beleza? Então, como eu prometi, 5 questões de óptica, espelhos planos, as 4 primeiras e a última, espelho esférico. Vamos às questões. Duas moedas de 10 e 50 centavos encontram-se sobre o tampo de uma mesa horizontal, em cuja extremidade existe um espelho vertical. De acordo com os comprimentos dos segmentos indicados na figura, pode-se afirmar que a distância da moeda de 50 centavos à imagem da moeda de 10 centavos é igual a... Então aqui nós temos um problema que envolve espelho plano. E uma coisa muito importante que nós devemos saber a respeito do espelho plano é que a imagem ela é simétrica em relação ao espelho, então fica à mesma distância e também do mesmo tamanho. Aqui, em vez de criar a imagem de 10 centavos para o problema, eu vou inverter. Eu vou criar a imagem de 50 centavos. O resultado dá exatamente o mesmo, porque a distância ao objeto de 50 centavos, a imagem da moeda de 10 centavos, é o mesmo que pegar o objeto moeda de 10 centavos e calcular a distância em relação à imagem criada da moeda de 50 centavos. Mas, como as imagens criadas no espelho plano são enantiomorfas, eu vou pegar a moedinha maior para criar essa imagem, porque a imagem tem que ser invertida, no caso trocando o lado esquerdo pelo lado direito. Observe então agora como que seria isso aí. Então temos aqui, olha só, ela cria o lado direito invertido em relação ao esquerdo. Observe que por essa simetria, essa distância aqui é de 28 centímetros, e a distância que nós devemos procurar nesse problema corresponde a essa distância D. Então observe que essa distância dela pode ser calculada da seguinte maneira, através desse triângulo que aqui nós vemos. Nesse triângulo, observe que ele vai ter aqui, ó, nesse lado horizontal, ele tem 4 com 28, que é 32, e a altura 24, que é o que a gente pode ver aqui. Isso se resolve através do teorema de Pitágoras, onde d ao quadrado igual a 24 ao quadrado mais 32 ao quadrado. 24 ao quadrado é 576, 32 é 1024. Quando somamos, temos raiz de 1600. Logo, descobrimos que a distância vale 40 centímetros, o que está aqui na letra D. Uma pessoa inicialmente parada na frente de um espelho plano aproxima-se 2 metros deste. Em consequência, a distância entre a pessoa e sua imagem formada pelo espelho, aí nós temos aqui se aumentará ou diminuirá ou permanecerá inalterada. Nessa situação, então, temos aqui, primeiramente, a pessoa, que seria o objeto, a uma distância x do espelho, e por causa da simetria, sua imagem é formada também a uma distância x. Agora, a pessoa se aproxima desse espelho. Logo, com a aproximação, a imagem também se aproxima e passamos a ter a pessoa a uma distância y do espelho, a imagem a uma distância y. Mas observe que a pessoa se aproximou quanto? 2 metros. Logo, por uma questão de simetria, a imagem teve de se aproximar também 2 metros. E quando nós consideramos 2 metros num lado, 2 metros no outro, a aproximação que passa a existir está, no caso, em relação ao desenho anterior, uma diminuição, ou diminuiu, de 4 metros, porque é 2 mais 2, resposta letra B, portanto. A figura mostra a bisavó Ethel olhando no espelho plano a imagem da comadre Erna, em pé atrás dela. A distância horizontal em metros dos olhos da bisavó Ethel à imagem da comadre Erna é igual a... Então, observe aqui, nós temos a bisavó Ethel, a comadre Erna. Nós temos aqui as distâncias entre uma vovozinha e outra, 0,60, e entre a vovozinha sentada e o espelho, 0,90.
Nesse caso agora, nós sabemos que o espelho ele vai criar uma imagem das duas vovós, mas nós vamos pegar somente dessa vovó, porque o que é questionado é entre esse objeto e a imagem desse outro objeto. Nesse caso, observe que, criando a imagem da vovó sentada, nós temos aqui, invertida, né, essa imagem, e observe que a distância, então, por causa de simetria, corresponde aqui a 0,90 metros. Logo, desde a vovó que se encontra em pé a vovó que se encontra sentada, nós somamos 0,60 metros, que é essa primeira distância entre elas, os dois objetos. Agora, 0,90 dessa vovó sentada até o espelho, mais agora 0,90, que seria do espelho até a imagem. Somando todos os termos, temos 2,40 metros. A resposta correta, então, é a letra C. Dois espelhos planos estão unidos através de suas extremidades e postos verticalmente em relação ao solo, formando um ângulo alfa entre si. Logo a seguir, um vaso de flor é colocado entre os espelhos e percebe-se a formação de 4 imagens. Para se formar 5 imagens, o ângulo entre os espelhos deverá variar em... Então, olha só, nós temos aqui, conforme a situação falada, 2 espelhos. Entre eles existe um ângulo alfa, que nós não conhecemos que ângulo é esse. Nós temos o objeto, que seria o vaso de flor colocado entre os espelhos. E nós temos as imagens aqui formadas. Então, primeiro, olha só. Temos uma imagem formada por esse espelho aqui que eu estou indicando. Então, por simetria, está aqui a imagem formada. Agora, uma imagem em relação ao espelho aqui inferior. Então, temos aqui, por simetria, a imagem formada. Agora, olha só, se nós prolongarmos aqui uma linha em cada um desses espelhos, observe aqui, que nós vamos ter, a partir dessa imagem, nós vamos ter a formação, né, em relação a esse espelho, da imagem da imagem. E a partir dessa imagem, em relação a esse espelho, a formação da imagem da imagem. Então, observe que nós temos aqui, em relação a essa imagem, em relação a esse espelho, formação de uma outra imagem, que é o que você vê aqui. E a partir dessa imagem relacionada a esse espelho, nós temos formada a 4ª imagem. Por isso, 4 imagens que eu mostrei aqui para você. Bom, a fórmula que calcula o número de imagens diz que o número de imagens é 360 dividido pelo ângulo entre os espelhos menos 1. Nesse caso, para 4 imagens, eu tenho 4, que é igual a 360 sobre alfa menos 1. Aqui eu posso passar esse 1 somando, eu tenho 5 igual a 360 sobre alfa. Invertendo, eu tenho alfa e o 5 passa a dividir, 360 por 5 dá 72 graus. Não preciso refazer o desenho, apenas considerando que se formem 5 imagens. Então, eu tenho aqui 360 dividido por alfa menos 1 é o número de imagens, é a mesma fórmula. Agora eu tenho 5. 360 sobre alfa menos 1, esse 1 passa somando, o que me dá 6, que é igual a 360 sobre alfa. Logo, invertendo o alfa e o 6, eu divido 360 por 6 e encontro 60 graus. Observe que ele pede uma diferença de ângulo entre a primeira situação e a segunda situação. A primeira, quando nós temos formado 4 imagens, e a segunda, quando nós temos 5. Desse modo, basta fazer 72 menos 60, isso é igual a 12 graus de diferença. Letra A. Quando se está utilizando um espelho côncavo esférico de raio R para a projeção de uma imagem sobre o anteparo, tal imagem formada será. Observe que nesse curto enunciado nós temos uma informação muito importante, que o espelho é côncavo e que a imagem será uma projeção. Então, essas duas informações é o que nós precisamos para responder. E por quê? Porque toda imagem projetada dos espelhos esféricos, só o espelho côncavo, de fato, consegue projetar uma imagem. E toda imagem projetada ela é sempre real e sempre invertida. Só vou mostrar para vocês, então, aqui quais seriam essas posições do objeto em relação ao espelho para ter essa condição de real e invertida. Então, observe aqui o objeto além do centro de curvatura, a imagem se forma entre o foco e o centro de curvatura, imagem real, invertida, e nesse caso menor. Mas, caso o objeto esteja sobre o centro de curvatura, a imagem se forma também invertida, do mesmo tamanho, essa imagem é real, então quer dizer, também sobre o mesmo ponto C, uma imagem real invertida e do mesmo tamanho. E o terceiro caso é quando nós temos o objeto entre o foco e o centro de curvatura, e a imagem se forma além do centro de curvatura,
como maior real invertida, a resposta correta aqui, observe que é a letra A. Você viu nesse vídeo 5 questões de óptica, sendo 4 de espelhos planos. Bom, se você gostou desse vídeo, dá um like para nós, que é muito importante para o YouTube saber que o trabalho feito aqui no Physical Inbox pelo professor Carlos é um trabalho que ajuda os estudantes. Então o seu like é fundamental. Também toca o sininho lá para você ser avisado de tudo que é feito aqui no canal. E eu te espero no nosso próximo vídeo. Por quê? Porque nós colocamos vídeos para você treinar todos os dias. Ou seja, é de segunda a segunda-feira treinando aqui. Te espero no nosso próximo vídeo.